Olá, IPCA! Hoje, segunda-feira, dia 28 de maio de 2012, nós estamos juntos há 106 dias lendo a Bíblia e no dia de hoje leremos o capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós já dissemos que Paulo começou a carta justificando-se com os irmãos de Corinto de por que havia mudado seus planos de visitar logo aquela cidade. E ele explica um pouco das suas lutas como apóstolo na introdução desta carta para dar fundamento a esta justificativa. Mas, com receio de passar uma imagem negativa por demais sobre o ministério, sobre a vida cristã em geral, Paulo muda um pouco de assunto e ele faz aquilo que é chamado de digressão, um desvio do assunto. E ele começa a contar então que a vida cristã é gloriosa, que apesar das suas lutas há recompensas, que nós temos uma glória como propagadores do Evangelho, que é superior até mesmo à glória de Moisés, porque a aliança que Moisés pregou e trouxe ao povo de Deus era uma aliança inferior à aliança que temos em Cristo. Paulo fala que nós temos esse tesouro em vasos de barro e que, embora sejamos frágeis, a mensagem do Evangelho é grandiosa. Paulo nos exalta e exalta a si mesmo como embaixador do ministério da reconciliação. Nós pregamos sobre isso ontem pela manhã. E então ele convida os irmãos a receberem a sua pessoa, o apóstolo Paulo, como esse irmão que tem sido esse embaixador, que tem se doado por eles, que tem sido consumido em muitas lutas e aflições em favor dos irmãos coríntios. Então ele termina o capítulo 6 mostrando que ele abriu o seu coração para amar, para evangelizar, para pastorear aqueles irmãos. E ele pede aos coríntios que não se associem com aqueles que, opondo-se a Paulo, na verdade estão se revelando incrédulos. E assim nós chegamos no começo do capítulo 7, onde finalmente Paulo vai terminar essa grande digressão, esse desvio do assunto. Se você tivesse ocasião de cortar a digressão, se você ler do capítulo 2, verso 12 e 13, e logo em seguida pular para o capítulo 7, verso 5, você vai ver que o assunto continua. No capítulo 2, verso 13, Paulo fala assim: eu não encontrei o meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles, ele está falando do pessoal de Troade, parti para a Macedônia. Capítulo 2, verso 13, termina com parti para a Macedônia. No capítulo 7, verso 5, diz assim: porque chegando a nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos. Veja como é exatamente o assunto que Paulo havia abandonado lá atrás. E aqui então Paulo finalmente termina de contar a história que está muito relacionada ao contexto que você já conhece. De que depois de ter enviado Tito a Corinto com a carta severa, ele resolveu fazer um caminho mais comprido, passando por Troade, pela Macedônia, para depois chegar a Corinto. Tito veio por terra também e se encontrou com Paulo ali na Macedônia, talvez em Tessalônica, talvez em Filipos, e deu a notícia de que os irmãos haviam recebido aquela carta, que doeu para Paulo escrever, entristeceu Paulo por ter de escrevê-la, mas era uma carta necessária. E é isso que Paulo trata aqui no capítulo 7, a partir do versículo 5 em especial. E ele fala que, embora tenha entristecido aqueles irmãos com a carta, que essa é uma tristeza segundo Deus. É aquela tristeza que aponta o pecado e leva o servo de Deus a corrigir o pecado. Então a tristeza segundo Deus, diz o verso 10, produz arrependimento para a salvação. Não é? Então é disto que Paulo está tratando. Ele não escreveu especificamente por causa de quem fez o mal, diz o verso 12, ou seja, por causa daquele opositor de Paulo, o líder, quem sabe, da oposição, que foi já disciplinado pela igreja, conforme Paulo trata lá no capítulo 2, a partir do verso 5, que aquele homem já havia sido disciplinado o suficiente. Paulo não escreveu especialmente por causa disso, embora esse tenha sido um motivo, nem por sua causa, por ele que sofreu o agravo, mas para que ficasse bem claro que o relacionamento de pastor-ovelha, de fundador da igreja, de líder da igreja, de pai espiritual daqueles crentes, que devia ser mantido entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto, estava em pé. Então Paulo, ao saber que aqueles irmãos o acolhiam, que aqueles irmãos o amavam, se sentiu tremendamente confortado. Ele vai dizer no finalzinho do verso 11, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Ou seja, o resultado da carta severa foi esse.
os irmãos se preocuparam em defender Paulo, ficaram indignados, ficaram entristecidos por conta de constatarem que havia coisas ali que precisavam ser tratadas. Com temor a Deus, com saudades de Paulo, com zelo pela causa do Evangelho, se esforçaram para resolver o problema. E então Paulo está dizendo assim: eu fiquei muito alegre por isso e fiquei alegre por Tito, porque eu falei tão bem de vocês para Tito, que Tito pôde ver que tudo aquilo que eu disse era de fato verdade. Ele vai dizer no final do verso 14, a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. Com isso, Paulo vai dizer, eu tenho tranquilidade, eu me alegro, verso 16, porque eu sei que posso confiar em vocês. Uma vez que esse relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto está provado, que está em ordem, que está em pé, que está saudável, uma vez que Paulo apresentou as suas justificativas de por que mudou de planos, defendeu-se de algumas acusações, quando percebeu que a sua defesa podia passar um tom negativo, fez a grande digressão, exaltou o ministério do embaixador do reino dos céus, exaltou o fato de que apesar de sofrendo, nós temos uma missão gloriosa. Ele termina essa digressão e volta dizendo, eu estou muito feliz, porque apesar das lutas eu vejo que nosso relacionamento está em pé. Qual é o próximo passo? O que virá no capítulo 8? Virá aquilo que já era para ter vindo antes, se não fosse a necessidade da carta severa. São os planos de Paulo de comparecer a Corinto, recolher o dinheiro que ele já havia mandado recolher desde a primeira carta, lá no capítulo 16, e então partir para a Judéia. Então agora Paulo, no capítulo 8, começa a falar sobre essa oferta que ele havia pedido aos irmãos que providenciassem. E ele começa contando como foi que as igrejas da Macedônia, onde ele estava quando escreveu para os coríntios, como as igrejas da Macedônia estavam providenciando essa oferta. Mas esse é o assunto do capítulo 8, que nós vamos ler amanhã, se Deus quiser. Nestes dois próximos capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, Paulo vai tratar especificamente a respeito dessa oferta muito especial, que os irmãos em Corinto deviam providenciar para socorrer os cristãos, os judeus empobrecidos cristãos lá em Jerusalém. Mas isso é assunto para os nossos próximos dias. Eu continuo a orar para que o Senhor abençoe você, clareie o seu entendimento e continue à disposição da igreja para qualquer dúvida, e peço aos irmãos, inclusive, que me apontem pontos obscuros dentro dessa exposição que possam ser tratados aqui. Mas, no geral, agradeço a Deus pelo privilégio de estar conduzindo esta maratona e rogo a Deus que abençoe profundamente a sua vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por aquilo que vemos nesta carta, do relacionamento zeloso e repleto de amor de Paulo com a igreja em Corinto. Abençoa a nossa vida de forma que nossa igreja tenha esse amor sendo exibido entre os seus irmãos. Ajuda-nos, Pai, a de fato entendermos a grandeza do ministério da nova aliança e prosseguirmos servindo ao Senhor com alegria, com fidelidade e com zelo. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.